Imagine isso. Você acorda em uma manhã ensolarada. O céu está limpo, os pássaros cantam e as redes sociais dizem que hoje é um ótimo dia para ser grato. Sua xícara de café ainda está quente quando você desliza os dedos pela tela e vê frases como: "Seja feliz agora, pense positivo." Você atrai o que vibra. Você respira fundo e tenta se sentir melhor. Afinal, é o que todos parecem estar fazendo. Mas há algo errado. Um peso no peito, uma ausência de sentido que nenhuma afirmação positiva parece preencher. Você não está triste, não exatamente. Está vazio. E então, uma dúvida silenciosa atravessa sua mente. E se essa busca compulsiva pela felicidade estiver te afastando daquilo que realmente importa? E se o culto à positividade não estiver te curando, mas te aprisionando? Vivemos numa época em que sentir-se bem tornou-se quase uma obrigação moral. A tristeza virou sinal de fracasso espiritual. A dor precisa ser anestesiada rapidamente com mantras, pílulas ou distrações. Não há tempo para a angústia. Não há espaço para a dúvida. Não há valor no sofrimento. Mas o que acontece quando uma sociedade inteira começa a tratar o desconforto como um inimigo a ser eliminado a qualquer custo? Quem você se torna quando é forçado a sorrir enquanto sua alma grita por silêncio? Blavatsky falava de uma prisão dourada, ilusões reconfortantes que aprisionam a mente enquanto alimentam o ego. Dostoiévski, por sua vez, mergulhava em almas atormentadas, mostrando que a verdadeira liberdade está na capacidade de encarar o sofrimento sem máscaras. Ambos sabiam que a dor tem uma função mais profunda do que a cultura contemporânea está disposta a admitir. Mas hoje, essa visão é incômoda demais. Falar sobre sofrimento virou tabu. Quando você tenta expressar que algo está errado, que você se sente perdido, esgotado, desconectado, alguém sempre responde: você precisa elevar sua vibração. Essa é a armadilha. Quanto mais você tenta forçar a felicidade, mais ela escapa pelos cantos da sua alma. Porque ela não é o ponto de chegada, mas uma consequência inesperada de algo mais profundo e mais sombrio. Você já se perguntou por que a dor existe? Por que ela insiste em voltar mesmo quando sua vida parece estar indo bem? Por que sentimos culpa por estarmos tristes em um mundo obcecado pela gratidão? O paradoxo é brutal. Quanto mais você tenta evitar o sofrimento, mais ele te persegue por dentro. Quanto mais você se apega à ideia de estar bem o tempo todo, mais frágil se torna diante da realidade inevitável da existência. Pense nisso. Você já chorou escondido para não estragar o clima? Já se sentiu culpado por não conseguir ser luz o tempo todo? Já fingiu estar bem apenas para evitar ser visto como alguém negativo? Então talvez você já tenha sentido, mesmo que por um instante, os contornos invisíveis dessa prisão psicológica que nos ensina a temer nossos próprios sentimentos. O que acontece com uma psique que é proibida de sofrer? Como amadurece um ser que nunca encara sua dor de frente? E se o verdadeiro crescimento não estiver no alívio, mas no desconforto? O caminho para a liberdade emocional não passa por ignorar a dor, mas por compreendê-la. E para isso, precisamos desmascarar o culto moderno da felicidade instantânea. Essa religião secular do good vibes only, que nos separa da nossa própria humanidade. Vamos explorar esse labirinto. Não para encontrar atalhos, mas para descobrir as verdades que habitam o escuro. No fundo do abismo, diria Dostoiévski, há revelações que jamais surgiriam sob a luz artificial do otimismo forçado. Blavatsky ensinava que, para alcançar os reinos superiores da consciência, é preciso descer primeiro aos infernos interiores da alma. E se o que você chama de sofrimento for, na verdade, o primeiro sinal de que algo verdadeiro está tentando emergir? E se a dor for uma professora, não uma maldição? Você sente isso. Não é raiva nem tristeza. É a sensação de que há algo por trás do véu, algo que precisa ser olhado.
Porque talvez a felicidade que você procura não seja a que te prometeram. A prisão da positividade não tem muros, ela tem espelhos. Você se olha, tenta sorrir, repete mantras, compartilha frases de impacto, mas algo continua faltando. Porque não se trata do que está ao redor, e sim do que está sendo sufocado dentro. A verdade incômoda é que a sociedade moderna transformou a felicidade em um produto. E como todo produto, ela precisa ser vendida em massa. A positividade virou uma moeda emocional. Você precisa parecer bem para ser aceito. Precisa demonstrar evolução constante. Precisa estar curado, mesmo que esteja em pedaços. É aí que está o problema. O culto moderno à felicidade desconectou a psique humana de seus ciclos naturais. Carl Jung dizia que a pessoa não se torna iluminada ao imaginar figuras de luz, mas ao tornar consciente a escuridão interior. Mas o que fazemos hoje? Colocamos uma venda colorida nos olhos e corremos em direção ao alto astral. Ignoramos as sombras, projetamos nossos traumas nos outros e chamamos isso de autoconhecimento. Vivemos num tempo em que a dor psicológica é patologizada com rapidez e mal compreendida. Ansiedade, remédio, tristeza, um retiro espiritual, crise existencial. Troque de terapeuta. O desconforto não é mais visto como um sinal de profundidade, mas como erro de sistema. Osho chamava isso de desumanização sutil. Uma forma de afastar as pessoas da sua essência ao negar-lhes o direito de experienciar plenamente a própria vida, com tudo o que ela traz, inclusive o sofrimento. A obsessão pela felicidade é, portanto, um sintoma de medo. Medo de sentir, medo de mergulhar, medo de descer até as profundezas onde reside a verdadeira transformação. A sombra que não é vista, controla. Jung alertava: aquilo que você nega em si mesmo não desaparece, se torna parte da sua sombra. E a sombra não é maldade pura, ela é dor não reconhecida, emoções reprimidas, verdades silenciadas. Uma sociedade que ensina a negar a raiva, a tristeza, o luto e a dúvida está criando um exército de pessoas internamente fragmentadas, porém socialmente sorridentes. Pessoas que se cobram evolução espiritual, mas não conseguem mais ouvir o próprio coração. Você já reparou como o silêncio incomoda hoje em dia? Você para de rolar a tela e imediatamente sente um desconforto, um vazio, uma necessidade de preencher o momento com algo produtivo. Essa urgência vem do condicionamento. Fomos ensinados a fugir do vazio como se ele fosse perigoso. Mas Blavatsky escreveu que o verdadeiro poder espiritual nasce no vazio criador, o espaço entre um pensamento e outro, onde a alma pode finalmente emergir. Só que esse espaço assusta, porque é lá que você encontra as perguntas que evitou a vida toda. Quem sou eu sem a imagem que projetei? O que acontece se eu parar de performar felicidade? Quem serei quando a dor não for mais minha inimiga, mas minha aliada? Felicidade como farsa social. Nietzsche via a moralidade tradicional como um sistema de controle psicológico. Da mesma forma, podemos olhar para a felicidade hoje. Ela virou um padrão moral camuflado. Quem está bem é evoluído. Quem sofre está vibrando baixo. Isso cria um efeito perverso. Pessoas que vivem angústias profundas começam a sentir vergonha da própria dor. Se isolam, se calam, fingem. E por trás de sorrisos cuidadosamente curados para o Instagram, há uma geração inteira em colapso emocional silencioso. A psiquiatria moderna, apesar dos avanços, muitas vezes ignora a dimensão simbólica do sofrimento. Dostoiévski sabia disso ao criar personagens despedaçados por dentro, mas em busca de um sentido mais alto. Ele não via a dor como falha, mas como portal. O mesmo portal que hoje tentamos selar com positividade tóxica. A virada, o caminho de volta à integração autêntica. Existe um ponto de ruptura.
Ele não vem com luzes, nem com cânticos, nem com euforia. Ele vem no silêncio, no instante em que você para de resistir e diz: chega, não vou mais fingir. É aí que algo profundo começa. Não é bonito, nem fácil, mas é real. A verdadeira transformação começa quando você deixa de tentar melhorar sua aparência emocional e começa a ouvir aquilo que foi ignorado por tempo demais. O primeiro passo: parar de fugir. Durante toda a sua vida, você aprendeu a correr. Fugir do desconforto, evitar conflitos, esconder aquilo que não pega bem. Mas a psique humana não funciona assim. Aquilo que você esconde te comanda. Aquilo que você nega se manifesta nos seus relacionamentos, nos seus medos, nos seus fracassos cíclicos. Carl Jung chamou isso de individuação. O processo de integrar todos os aspectos da psique, inclusive os feios, os vergonhosos, os malditos. Você não precisa curar a sua raiva. Precisa entender de onde ela vem. Não precisa superar a tristeza. Precisa perguntar o que ela está tentando te mostrar. O que você sente não é o problema. O problema é o que você faz com isso. Negar a dor apenas a prolonga. Aceitá-la abre caminho para algo mais profundo. A sabedoria emocional. A aceitação radical. A chave da alquimia interior. Osho dizia que o ser humano só encontra paz quando para de tentar ser alguém diferente. Você não precisa ser iluminado, precisa ser inteiro. E ser inteiro inclui também o caos. Aceitação radical não é resignação. Não é dizer, vou me conformar com isso. É dizer, eu aceito que isso existe em mim e escolho olhar com honestidade. É aqui que o sofrimento se transmuta, não por mágica, porque a raiva pode virar coragem, a tristeza pode virar compaixão, a frustração pode virar clareza de propósito. Mas tudo isso depende de um ato de coragem. Olhar, sem filtro, sem vergonha, sem tentar maquiar com afirmações de Instagram. Espiritualidade sem máscaras. Blavatsky falava de uma espiritualidade que não servia para consolar, mas para despertar. E o despertar dói. Porque você vai perceber que muitas das ideias que te ensinaram sobre evolução espiritual eram apenas tentativas de fugir da vida, não de vivê-la profundamente. Uma espiritualidade autêntica não nega a dor, o luto, o fracasso. Ela os integra como parte do caminho. Ela entende que o abismo também é sagrado. Yogananda ensinava que a verdadeira libertação começa quando você não se identifica mais com os altos e baixos emocionais. Mas para isso, é preciso parar de negar os baixos. Prática diária. Espaço interno para sentir. Quer um começo prático? Comece criando espaço para sentir. 10 minutos por dia sem distração. Nada de música, nada de notificações. Apenas você, sua respiração e o que quer que surja. Não tente forçar nada, apenas esteja ali. Observe o que sente. Nomeie, respire, não corrija, não lute, permita. É assim que se constrói uma nova relação com a sua alma. É assim que você aprende que, dentro da sua dor, existe uma parte sua que só quer ser escutada. E quando você ouve, ela para de gritar. Você não precisa ser feliz o tempo todo. Precisa ser verdadeiro. Talvez essa seja a mensagem mais poderosa e libertadora que podemos recuperar hoje. Num mundo obcecado por performance emocional, a autenticidade virou revolução. E a autenticidade começa quando você escolhe sentir, mesmo quando dói. Quando você escolhe estar presente, mesmo sem respostas. Quando você abandona a ideia de se consertar e começa a se encontrar. No final das contas, a felicidade que você procura não é aquela feita de sorrisos permanentes. É aquela que nasce quando você está inteiro, em luz e sombra, em dor e amor. E essa felicidade não é barulhenta. Ela é serena, silenciosa e absolutamente sua. Uma nova visão de si e do mundo. A mudança que você busca não está em ser outra pessoa. Está em lembrar quem você era antes de aprender a se esconder.
A verdadeira revolução é silenciosa. Ela não acontece quando você vence a dor, mas quando você aprende a caminhar com ela, como quem caminha com um velho amigo. Porque a dor que você sente não é defeito, é linguagem. É a maneira mais honesta que a sua alma encontrou de te chamar de volta para si. O mundo externo reflete o mundo interno. Vivemos em uma era de ruído. Ruído de opiniões, de imagens, de verdades prontas. Mas o que é verdadeiro não grita. O que é verdadeiro ecoa. E o eco mais importante é o que ressoa dentro de você. Quando você começa a se ouvir, de verdade, o mundo ao seu redor também muda. As relações mudam, as buscas mudam. A pressa perde o sentido. Você começa a viver com mais presença, não porque encontrou respostas absolutas, mas porque passou a fazer as perguntas certas. Uma espiritualidade encarnada Blavatsky dizia: não há religião superior à verdade. Mas essa verdade não mora nas doutrinas, nem nos gurus, nem nos algoritmos. Ela mora no centro do seu ser. E só pode ser acessada quando você silencia o personagem que criou para sobreviver. A autotransformação não é sobre se tornar um ideal. É sobre descarnar as ilusões. É sobre deixar morrer o que nunca foi seu. É sobre ter coragem de viver de dentro para fora, mesmo quando o mundo diz o contrário. Você não está quebrado, está em processo. Osho dizia que o lótus só floresce na lama. Yogananda ensinava que o sofrimento pode ser combustível para a ascensão. Jung nos alertava: a luz só brilha plenamente quando conhece a escuridão. Então, se você está atravessando um momento difícil, saiba, isso não é um sinal de fraqueza. É um sinal de que algo dentro de você se recusa a continuar vivendo pela metade. A dor é o ponto de inflexão, mas a escolha de atravessá-la, essa é sua. Um convite para viver com inteireza. Não siga modelos, não busque aprovação, não tente ser espiritual, tente ser honesto com sua alma. A vida pede menos performance e mais presença, menos controle e mais entrega. Menos busca por consertos e mais coragem para estar inteiro, exatamente como você é agora. Isso é o começo de uma nova vida. Não uma vida perfeita, mas uma vida viva, verdadeira, com significado. E agora? Agora você sabe que não precisa fugir da dor. Não precisa se forçar à felicidade. Não precisa provar nada para ninguém. Você só precisa se lembrar de quem você é, do que sente e de que existe algo profundamente sagrado no simples ato de sentir com verdade. Porque no fim, tudo começa com uma escolha: parar de correr e começar a ouvir. Se esta reflexão mexeu com suas feridas mais profundas, faça parte desta jornada. E inscreva-se para não perder os próximos conteúdos transformadores. Deixe seu gostei e compartilhe com alguém que precisa entender que repetir padrões não é fraqueza, é o inconsciente gritando por cura. A evolução começa quando paramos de julgar nossas quedas e passamos a entender suas mensagens.